Olá, seja muito bem-vindo a esse novo vídeo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a maior fonte de prejuízo no consultório. E olha, eu vou te falar, esse assunto ele é tão importante que ele deveria ser assim assistido toda semana, todo mês e merece ser compartilhado, merece o seu like, merece o seu comentário. Assiste ele, depois você concorda comigo sobre isso e se você concordar, por favor, compartilhe esse vídeo, leve ele para frente e se você quiser saber o projeto completo chamado Reorganize, é só acessar o site. Se você está vendo no YouTube, tem o link na descrição que te leva para o site, você pode cadastrar lá, que você recebe todos os vídeos, toda a sequência do projeto Reorganize, inclusive o curso completo que a gente vai liberar só para quem se cadastrar. O curso é só para quem se cadastrar, mas é de graça. Vai lá, aproveita essa chance de você colocar tudo nos eixos e reorganizar o seu consultório, sua vida profissional, com o meu apoio e com todos os materiais e ferramentas que a gente está entregando nesse projeto. Bom, antes de falar sobre a maior fonte de prejuízo no consultório, eu vou falar sobre qual é a causa dela, que é não praticar o que eu chamo de gestão lucrativa. E para você entender, e você vai entender comigo o que é gestão lucrativa, eu quero te mostrar o que não é gestão lucrativa, porque aí a coisa fica muito mais clara, fica muito mais fácil, você vai poder falar, ok, agora eu aprendi e agora eu sei aplicar. O que não é gestão lucrativa? Bom, não é gestão lucrativa uma gestão burocrática. O que é uma gestão burocrática? É aquela gestão assim, ó, para o paciente tem que preencher tantos formulários, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, eu só atendo tal dia, minha agenda é tudo truncada, eu não tenho espaço para emergência, eu só compro uma vez por semana. Sabe aquilo que é muito regrado, que não tem margem para flexibilidade e acaba deixando o consultório lento, deixando o consultório sem opção? Isso não funciona muito bem. Existem pacientes, por exemplo, que principalmente se você tem mais tempo de cadeira, que você pode dar para aquele paciente uma condição de pagamento facilitada, diferente, que você pode inclusive confiar nele para pagamento. Eu estava conversando até isso com a minha noiva e ela tem alguns clientes nesse padrão, desse sentido, que não adianta você pegar esse paciente e falar assim, ó, de agora em diante você tem que passar o cartão de crédito em 6 vezes, 5 vezes, em uma vez, porque não é o padrão que esse cliente está acostumado, já tem anos que ele é paciente dela, toda vez vem, fala que vai pagar sexta-feira, paga tudo direitinho. Isso é um tipo de inteligência flexível que é óbvio que não pode ser a regra do consultório. A regra do consultório é todo mundo com a documentação, todo mundo com cartão aprovado, todo mundo com pagamento realizado. Mas se existe uma diferença porque você já tem esse vínculo de confiança, não tenta mudar e tenta endurecer tudo isso, porque pode não funcionar tão bem. Uma outra coisa que é muito importante é você não fazer uma gestão empírica. E esse aí talvez seja um dos grandes perigos que muita gente cai. O que é uma gestão empírica? É aquela gestão que te recomenda algo que não tem um fundamento que realmente é prático dentro do consultório, ou seja, não funciona adequadamente ou até mesmo engana muita gente. Existe, inclusive, muitas empresas que de vez em quando você tem a notícia aí que fechou uma clínica odontológica. Agora esse mês mesmo fechou uma clínica odontológica grande em Belo Horizonte e a razão para isso provavelmente foi gestão empírica. Eu não estou colocando porque eu não analisei, mas é muito provável. O que é uma gestão empírica? É quando você faz uma conta de padaria, seja porque você aprendeu disso da pessoa que te falou, que muitas vezes nem tem habilidade com isso, não é dentista, não estudou gestão, não estudou a coisa do ponto de vista científico, não sabe por que aquilo tem que ser daquele jeito, e às vezes quer te dar uma solução porque ele achou que criar essa solução pode ser legal. Eu dou um exemplo que, inclusive, foi ensinado para mim errado na faculdade, na graduação, que foi trabalhar em cima de precificação por hora clínica, que é mais ou menos somar o que seria a minha hora clínica, pensar, se eu estiver ganhando 30% acima disso, eu estou lucrando. Isso é absolutamente contraindicado para a prestação de serviço. Essa técnica existe, chama-se método Markup, ele foi criado na época do Henry Ford,
e ele serve exatamente para você padronizar indústrias de produção de produtos, onde você tem uma máquina que produz 100 unidades por dia, trabalhando com esse produto desse jeito. Então você coloca uma margem de lucro em cima disso. E isso, gente, é conhecimento econômico do século passado, início do século passado. Hoje está totalmente diferente. Se fosse assim, um iPhone não ia custar o preço que custa, porque se você colocar o preço de produção, ele é muito mais barato, mas ele tem um valor agregado em cima disso, e esse valor é traduzido no preço final desse produto, que inclusive hoje se parece muito com um serviço. No nosso caso, consultório odontológico é serviço, então eu não posso utilizar uma técnica de precificação que é feita no século passado, que totalmente não funciona dentro do consultório, para achar que eu estou precificando do jeito certo. Essa é uma das formas de precificação empírica, ou de trabalho empírico, de gestão empírica, que eu vejo muita gente cometendo. Como também é gestão empírica, simplesmente querer fazer anúncios na internet sem saber o objetivo, sem ter uma técnica para isso, sem saber por que você está fazendo. Mas não se preocupe, o projeto Reorganize, eu explico isso bem detalhado, todos esses aspectos. Se você quiser saber tudo sobre isso, é mais fácil você se cadastrar e você receber todo esse material. Bom, qual que é o terceiro exemplo do que não é gestão lucrativa? É a ingestão, ou seja, é a não gestão, ingestão. O que é a ingestão? A ingestão é quando você ou o profissional toma decisão simplesmente pelo humor ou a energia do momento. Por exemplo, eu já vi muitos colegas, até recentemente eu estava conversando com alguns colegas sobre precificação, tabela de preço, valores de preço de alguns serviços, e a pessoa que já trabalha com isso há muito tempo, uma colega, ela não tem tabela, ela fala o preço na hora para o paciente. Então ela atende o paciente, eu vou somar isso, vou somar aquilo, vai dar tanto. E qual que é o grande problema disso? Primeiro que é impossível você mensurar qual o lucro que você vai ter em cima daquele procedimento ou daquele planejamento. Segundo, é que a sua tendência é abaixar o seu preço quando você pega algo além do seu normal. Por exemplo, se eu sou acostumado a fechar planejamentos de R$1.000, mas aquele paciente que está na minha frente especificamente, o valor real do que eu estou fazendo no planejamento dele seria R$5.000, como eu não sou acostumado a falar R$5.000, a minha tendência é fazer o quê? Falar 4.000, 4.200, 3.900, porque eu acho muito dinheiro, eu acho muito caro. E isso, obviamente, se o paciente fecha com você, você acabou de perder R$1.000, R$1.100, simplesmente porque você não segue uma tabela. Além disso, uma tabela de preço organizada, ele é o que vai direcionar para você entender se aquele serviço está sendo vantajoso para você ou não. Então ele varia ao longo do mês, ele varia ao longo de 6 meses, porque depende do custo variável, se você compra produto mais caro, se você não compra, se você tem muita margem, por exemplo, procedimento cirúrgico, você tem muita margem de lucro, você compra, usa pouca estrutura variável. Agora alguns, como por exemplo, o próprio Botox, preenchedores, alguns serviços como serviços protéticos têm um custo variável alto. Então eu não posso brincar na hora de passar preço para o paciente em cima disso, simplesmente porque eu estou sem controle, ou seja, eu estou vivendo a ingestão. Aliás, eu vou te dar uma dica de quem vive na ingestão. A gente costuma tomar péssimas decisões quando a gente está muito triste e muito feliz. Então, quando a gente não tem, por exemplo, uma tabela de preço, uma forma organizada de comprar, mas eu estou lá naquele dia maravilhoso, eu tendo a dar muito mais desconto para o meu paciente. E quando eu estou muito triste, eu tendo, ao contrário, a não dar ou a atenção devida ou não sequer ter uma base que eu possa apresentar certa para o paciente, porque eu estou envolvido com outras questões. Então, a forma de você evitar isso é você simplesmente ter um guia de soluções. Bom, agora que você entendeu o que não é uma gestão lucrativa, vamos entender o que é gestão lucrativa, e eu ensino muito isso no projeto Reorganize. Então, já sabe, é só cadastrar para você receber. Primeiro, o que é gestão lucrativa? Mensurar lucro real mensal sempre. Lucro real é realmente o que sobra. Não faz conta de padaria, que é tipo, eu compro esse produto por X, o implante custa tanto, eu cobro tanto para o paciente, eu estou ganhando tanto dinheiro. Nossa, essa conta nunca vai funcionar. Não é assim, existem muitos outros custos em volta disso e você tem que mensurar isso. Não precisa fazer continha
somando quanto que custa uma gaze, quanto que custa um algodão. Não é isso que eu ensino, eu nunca ensinei a fazer isso. Mas você tem que colocar no que sobra no fim do mês cada gaze, cada algodão, se você teve retrabalho, se você pagou juros, se você teve todo o gasto adicional que você teve, você tem que colocar sim, porque é o real que realmente importa no final do mês. É o que realmente você tem materializado em valor financeiro que realmente importa, não é o que você acha que tem simplesmente porque você fez uma continha. Então tem que mensurar. Agora, a segunda coisa da gestão lucrativa é focar em ação para aumentar o lucro real. Então a primeira ação é muito simples, né? É só fazer conta, é só botar tudo no seu software, lançar o que é gasto, o que é despesa, o que é entrada. E aí você vai, tira tudo, sobrou o lucro real. Vai mensurando isso. Aí quando você vai tomar a decisão, sempre toma a decisão e avalia qual o resultado de lucro real naquele mês, no próximo mês, no mês seguinte. Por exemplo, eu vou fazer um programa de redução de custo por 3 meses. É uma forma de aumentar o lucro. Então, veja que o lucro é o que sobra. Então, eu posso aumentar faturamento e eu posso reduzir custo. Vamos supor que eu resolvo fazer um programa de redução de custos de 3 meses. Então eu vou olhar os meus custos, vou ver se eu posso economizar com dental, se eu posso ver se eu consigo negociar melhor os preços daquilo que eu compro, eu posso ver se eu consigo economizar com energia, posso ver se eu consigo economizar substituindo algumas coisas que não interferem na qualidade final do tratamento do paciente. Lembra disso, não é substituir resina marca A por resina marca B. É aquilo que não interfere na qualidade final daquilo que você se propõe ao paciente. E você vai encontrar muitas coisas que você pode cortar. Existe até uma máxima que diz que custo, gasto, é igual unha. Tem que cortar sempre, eu tenho que cortar a unha porque ela não para de crescer. Eu vou lá e corto, mas ela começa a crescer. Eu vou lá e corto, senão ela vai só subindo. É uma forma de você ter uma gestão lucrativa. Qual outra forma de você ter uma gestão lucrativa? Você melhorar a produtividade do seu planejamento. Vamos supor que você faz um planejamento para o paciente, custa R$3.000 esse planejamento. Beleza, você vai lá e pensa assim, tá bom, eu vou fazer esse planejamento em 5 sessões. Você tem essa ideia. Só que na prática, o paciente falta, teve um dia que você estava apertado, você não fez tudo direito, alguma coisa aconteceu, você precisou de 8 consultas para aquele paciente. É óbvio que o custo daquele procedimento, daquele planejamento daquele paciente aumentou. Inclusive eu trato sobre isso, no meu site você encontra o DPI, que é chamado de Dental Profit Index. Dental Profit Index é um índice de lucratividade de consultórios que eu mesmo criei em 2018, finalzinho de 2018, quando eu me matriculei em um curso na Universidade de Harvard. Harvard tem um programa online de várias linhas e você faz modular. Se fizer 3, inclusive, você tira o título de MBA pela Universidade de Harvard. Eu fiz um dos módulos, no futuro talvez eu faça outros. Eu fiz um chamado Estratégias Disruptivas. E lá eu precisava fazer um TCC. E esse TCC não era TCC de fazer um levantamento bibliográfico. Às vezes eu também enrolo para falar, mas não tem nada não. Importa é sair. Não era fazer esse levantamento bibliográfico e simplesmente entregar aquilo ali com uma conclusão. Não, eu precisava testar algo real, novo. Era assim que funcionava. E eu fiquei meio perdido no início, mas eu já tinha essa ideia de trabalhar a produtividade, porque eu já sabia, eu já tinha mensurado isso, eu já tinha aplicado isso para mim. Produtividade no planejamento resulta em mais lucro, porque eu estou fazendo o planejamento de uma forma mais enxuta e aí sobra mais dinheiro. Então eu resolvi fazer um teste sobre isso. E eu peguei uma turma de alunos meus, nessa turma tinha um N de 96 pessoas, e todas essas pessoas foram submetidas a um programa de redução, de aumento de produtividade para mensurar a quantidade de consultas que eles efetivamente faziam hoje em relação àquilo que eles acharam que iriam fazer. E é incrível como o índice DPI, quando ele é equilibrado, ele faz com que você tenha o lucro máximo dentro do planejamento. Se você quiser conhecer o DPI, é só acessar o meu site, eu tenho um e-book que ensina ele e tem uma videoaula que ensina. Ele é simples de fazer e muito prático
e, na minha visão, é uma das melhores ferramentas para você utilizar dentro do consultório, sim, porque ele te dá muito insight positivo e aumenta mesmo a lucratividade. Lembrando que esse trabalho, eram 96 pessoas, a gente teve um índice altíssimo de aumento de lucratividade de quase todo mundo. Teve umas 3 pessoas, eu acho, que não aplicaram. Então, enfim, não tinha como você ter um resultado. A outra forma de você entender a gestão lucrativa. Vamos lá, eu vou investir em uma campanha, eu vou fazer marketing, eu quero fazer propaganda do meu consultório, Éder. Bom, você pode fazer a propaganda, mas como que você vai saber se aquela propaganda deu certo? Se alguém ligou, se o telefone tocou? Pode ser uma forma de você mensurar, mas eu particularmente acho que o interessante é você entender se aquela campanha está aumentando o seu lucro real no fim do mês. Porque pode acontecer, por exemplo, eu fazer uma campanha na internet e não vir um paciente por aquela campanha especificamente. Mas pode ser que eu já tenha um cliente, pode ser uma pessoa que já me conhecia, já estava olhando, ou já estava olhando aquilo ali, e ela fala, quer saber? Vou lá nesse cara, seja hoje, seja daqui uma semana, e ela mesma não vai lembrar que ela viu um anúncio, ela simplesmente fala, não, tem um fulano aí que me indicou, eu já estava procurando, achei no Google, ela vai falar alguma coisa para você, e nem sempre ela vai lembrar, porque as pessoas realmente na prática não lembram exatamente onde elas viram a gente. Não é sempre assim. E aí dá uma falsa ilusão de que você, de repente, não está tendo retorno com aquela campanha. Mas se você está fazendo uma campanha, aquela é uma ação nova e ela está aumentando o teu lucro, significa que a coisa está funcionando. Então, a gestão lucrativa, ela toma os seus critérios de decisão sempre olhando a parte de lucratividade. E assim você consegue ter um validador muito bom se você está tomando decisões boas para você ou se você precisa rever as decisões. Qualquer coisa que você faça que não leve em consideração a gestão lucrativa, ele vai ser uma tentativa empírica e pode te custar não só monetariamente caro, mas pode fazer você perder tempo com coisas desnecessárias. Então foca nisso, e para focar nisso, cadastre no nosso site, compartilhe esse vídeo também, deixa seu like se você gostou. Se você também achou que a gestão lucrativa pode te ajudar, vai lá, cadastra, compartilha, deixa seu comentário, que a gente se vê em toda a série Reorganize. Até a próxima!